Olá, eu sou a Vivi Deck, jornalista, e esse é o Gente de Quem, um podcast patrocinado pela Loli Brasil. O Gente de Quem, ele é um espaço para conversas sobre todos os assuntos relacionados à família e à sua diversidade. E hoje nós vamos falar sobre BLW. Quem não conhece, né, BLW é uma abordagem usada, muito utilizada hoje em dia na introdução alimentar. Né? Até mesmo eu fui corrigida, né, recentemente, não é bem introdução alimentar, é a apresentação dos alimentos, né, que é também uma outra abordagem bem interessante para vocês que estão nessa fase. E eu estou aqui hoje com a Dani. Dani, muito prazer em recebê-la aqui novamente, né? Obrigada, prazer todo meu, Vi. A Dani, ela é nutricionista do BLW Brasil app. Para quem não conhece, eles têm um perfil no Instagram muito bom, muito interessante. Eles são um dos pioneiros, né? E eu conheci recentemente, talvez mais ou menos há um ano que eu conheço. E tem muitas dicas sobre a abordagem BLW. Dani, você é gente de quem? Eu sou gente da Sueli e do Márcio e mãe da pequena Liz, futura garota BLW também. Logo mais, né, Liz? A Liz, aqui que a gente está com uma participação especial. Dia dos bebês. Bom, estamos aqui também com a Vitória Xavier, que é também criadora de conteúdo, influenciadora, enfim, mãe do Augusto, mãe da Lilian. Eu sou gente da Gisele, do Davi, e mãe do Augusto e da Lilian. O Augusto que foi um bebê BLW total. E em breve também temos mais um aqui que será. Obrigada, viu? De novo, você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Estamos aqui de novo e sempre que chamada. Estamos aqui também com a Bruna Oliveira, criadora de conteúdo digital. E a Bruna também, né, Bruna? A Bruna, com a Cecília também, né? Fiz BLW. Ali, suado. Mas eu fiz, deu tudo certo. Bom, Bruna, você é gente de quem? Sou gente da Silvia, da Leonor, mãe da Cecília. É isso aí. Gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem, né, do BLW. Por isso que a gente trouxe aqui a Dani, né? Que a Dani é nutricionista e especializada nesse assunto para tirar todas as dúvidas. A gente recolheu também as principais dúvidas de várias seguidoras, que são questões até muito comuns, né? Entre as mães, que realmente geram muitas dúvidas. E agora, eu queria primeiro, né? Para a gente começar mesmo a falar, eu queria entender assim, Vitória, como que você conheceu o BLW? Olha, tá aí uma coisa. Era uma sigla que eu não fazia ideia do que significava até o meu filho ter 5 meses, mais ou menos. Eu via outras mães falando. O BLW, eu falava, o que será, né? Que bicho é esse? O que será que é isso? Que horas que vai acontecer? E aí eu fui pesquisar, assim, acho que ele tinha uns 4 meses. Pesquisei BLW no Google. Falei, tá relacionado à introdução alimentar. E eu tava, mesmo assim, as vizinhanças de começar a me preparar para a introdução alimentar. Não sei as meninas, mas fui uma mãe de primeira viagem que eu ia de acordo com a necessidade. Assim, eu não antecipava estudar, entender nada que ainda não tivesse acontecendo. Então, quando ele tava com 4 para 5 meses, que eu fui me informar bem sobre a introdução alimentar. E aí foi quando eu me deparei com o BLW. Fazia total sentido para mim, que eu já acreditava nisso de que o bebê guiar os seus processos, né? Então, o BLW, para mim, foi esse o gancho que fez sentido, de, é o Baby-led Weaning, então é ele que vai guiar esse processo e ir ao encontro de Montessori, de todas as outras abordagens de educação, criação que eu acreditava, e aí eu me aprofundei, e aí eu conheci também o BLW Brasil e toda a metodologia ao redor, né? Então, foi assim, foi com o Augusto. Legal. E você, Bruna? Eu confesso que, assim, eu não fiz grandes pesquisas sobre a introdução alimentar. As minhas amigas que têm filhos, elas já falaram, cara, faça BLW, que você não vai se arrepender, o começo é difícil, porque a introdução, você apresentar os alimentos, é complicado, né? Assim, veja, só mamava no peito, de repente tem ali outras opções para comer. Tenha paciência e faça BLW, porque assim, você vai ver que lá na frente você vai falar, putz, ainda bem que eu fiz. E aí,
chegou nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi baixar o BLW no Brasil. E aí, assim, religião, olhar lá direitinho como é que faz o corte, tá na dúvida, listar lá no aplicativo que a gente apresentou, como a gente apresentou. E eu não sou a mãe que cozinha, sou a mãe que compra pronta. Então, aí, na internet encontrei aí outras mães que faziam marmitas congeladas para os bebês. Então, aí eu comprava e já vinha no corte certinho, que tava lá Nossa, no... que ótimo, eu não sabia dessa. Tem, maravilhoso. Então, aí já vinha só fruta, que não, né? Que aí fruta, tudo bem. Aí eu Você sabe cortar, né? Uma banana ali. Aí eu cortava, mas eu abri o vídeo ali no BLW Brasil pra ver se tava certo, porque, por favor, tinha muito medo de engasgar, muito louco. E aí fizemos, assim. Hoje em dia, meio que tá participativa, assim, porque às vezes a Cecília não tá muito afim de... ela não sei lá, ela não quer que eu... Ela fica abrindo a boca porque ela quer que eu dê. Então, quando ela não tá afim de comer sozinha, eu vou lá e dou. E, de fato, assim, BLW, chuchu, beleza. Ela já vai com a colherzinha dela, lá, tudo certinho. Isso recomendo. Legal. Testemunha. Ô, Dani, conta um pouquinho pra gente sobre, assim, para as mães que não conhecem BLW, o que quer dizer a sigla, como que surgiu, enfim, tudo isso. Você, Beleza. que é a sua especialidade. O BLW, a tradução literal dele é o desmame guiado pelo bebê, né? Que a gente fala que o bebê ele vai diminuir as mamadas e vai aumentar a quantidade de comida no tempo dele. Ou seja, não é no primeiro mês, não é começou a introdução alimentar, a criança para de mamar. Não é isso, tá? A gente muitas vezes intensifica essas mamadas, a gente vê que o bebê começou a explorar os alimentos, mas mama muito mais, e é normal, é esperado isso também. Mas ele vai no tempo dele, a hora que ele entende que, beleza, eu tenho TT a hora que eu preciso, a hora que eu quero, mas eu tenho a comida também, que a comida é gostosa, a comida também me sacia, a comida também é saborosa. E ele vai fazendo isso num processo, não é da noite pro dia. A gente tem a introdução alimentar dos 6 aos 24 meses, então é 1 ano e meio de introdução alimentar. Cecília continua em introdução, agora na fase mais tensa, depois de 1 aninho, que é um momento que a criança tem mais autonomia também, mas ela continua em introdução alimentar. E tem muitas fases, né? Não é só o comer, é a última fase dessa criança, tá? E quando a gente fala do BLW, ele surgiu nos Estados Unidos, em especial. Na verdade, as nossas avós já faziam, né? Vós aí que já tinham vários filhos da mesma idade, muitas vezes eles davam vários alimentos para os filhos por conta da idade dessas crianças, por conta do tempo também. E só agora, hoje a gente tem um nome para essa situação, tem os cortes específicos, tem a segurança também. Não que as nossas avós não fizessem com segurança, mas só na forma segura. E falando do app, quem criou, né, quem fundou o aplicativo foi a Juliana. Ela super estudiosa, assim, super curiosa também, mãe da Alice. No momento, ela falou assim, agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Ela, né, estudava, via sobre o BLW lá fora. E aí ela pensou, já da comunicação, pensou em criar o aplicativo para ajudar outras mães também. Então, hoje, até lá no app, tanto no app quanto no Instagram, a gente não fala só do BLW, a gente fala do participativo também, porque às vezes a gente tem aquela ideia assim, o BLW é só comida em pedaço. Não, não é só o pedaço, né? Por isso que a gente fala que é uma abordagem e não um método de introdução alimentar, porque vai ter um purezinho, vai ter uma comida mais amassadinha e tá tudo bem, né? Desde que a gente respeite esse bebê, desde que a gente não force, desde que a gente não enfie a colher na boca dessa criança e tá tudo certo, né? Então, a gente fala muito de participativo, pensando nos avós, pensando nos outros cuidadores desses bebês também, para que eles fiquem mais tranquilos, né? É uma questão de segurança ou de, pelo menos eu sei o que eu tô fazendo com o neném. Então, hoje a gente fala de tudo isso nesse respeito, pensando muito no TT, que continua, e pensando na alimentação saudável. Sim, e é legal a gente falar sobre isso, né? Que, na verdade, não importa, né? O método, que não é método, né? Que é a abordagem, que até você me corrigiu. Mas o importante mesmo é dar atenção a esse momento, que é tão crucial para a formação do paladar, para a formação de hábitos alimentares, né? A autorregulação, né? Total. Para mim, esse era o principal, assim, para curar todas as minhas próprias feridas de compulsão alimentar, etc., da vida adulta. Meu desejo maior era que meu filho soubesse conhecer a fome dele, a hora de parar
e que não fosse eu e a minha compulsão alimentando ele. Então, assim, falta uma colher, ou comeu tudo, ou deixou de comer, ou mamou demais, mamou de menos. Isso que me fez estudar muito a introdução alimentar. Era meu medo de imprimir nele os meus problemas, né, os meus erros e o meu péssimo hábito alimentar. Falei, não, eu tenho aqui uma tela em branco que eu não posso pintar errado, né? Então eu vou deixar ele pintar sozinho. E aí, estudei, e o aplicativo era tipo uma bíblia mesmo, assim, se lê, né? Como congelar, como não sei o que lá, era o tempo inteiro lá. Também não era uma mãe que cozinhava, eu fazia uma excelente lasanha, meu prato-chefe, bem gorduroso, né? Não é isso que eu posso dar pra ele comer todos os dias. E aí, fui aprender a fazer os preparos pra poder... E aí, eu fiz a minha própria reintrodução alimentar, que eu acho que é o caso de milhares de mães, né? A Cecília me reeducou. Comi coisas Que muitas nutris não fizeram. Minha mãe fica brava que eu falo isso, que eu nunca comi na vida. Tá, eu comi, mas eu parei de comer em algum momento. Quiabo, por exemplo. Meu filho adora quiabo. E eu fui comer quiabo na vida adulta, entendendo o que eu tava comendo, pelo menos, quando ele começou a comer. A primeira vez que eu fui dar pra ele, eu vou ter que provar isso daqui antes de dar, né? Então, e aí a gente entrou no processo. Então, assim, já é transformador pra família inteira, se a gente se permitir que seja. E é isso, é a autorregulação, a autonomia deles, conhecer a própria fome. Se a gente sabe de tudo isso que vai acontecer, fica tão mais fácil. Pelo menos essa é a minha impressão. Eu não me desesperava no dia que ele não comia, porque eu sabia que aquilo podia acontecer. E a Dani tá aqui, eu acho que ela pode falar, né, tipo, nutricionista e tal. Porque a gente cria uma expectativa muito louca, assim, de que o bebê tem que comer... Assim, você vai fazer um prato e ele tem que comer exatamente tudo que tá naquele prato. E ele, muitas das vezes, não vai comer. Come. E eu ficava muito mal. Eu chorava, eu falava, o que eu tô fazendo de errado? Ela não tá comendo, papapá. E aí a pediatra falava, cara, ela mama. O importante é ela mamar. Você tá apresentando as comidas pra ela, ela tá sentindo as texturas, ela tá vendo que tem novas possibilidades. Então, relaxa. Porque daí você vê no Instagram, alguém posta um prato de comida e você fala, olha lá. Olha o prato. Mas aí, sei lá, não posta o processo. Então, isso foi uma coisa que me pegou, assim, muito. Acho que a gente até chegou a conversar disso algumas vezes. E aí, eu até passei numa consulta com uma nutricionista, quando a Cecília fez 1 ano, pra eu entender, de fato, assim, de que ela tem o processo dela de autorregulação, que eu tenho que baixar minhas expectativas, que quando ela quiser comer, ela vai comer. Quando ela não quiser, ela não vai comer. Ela tem uma mamá dela. Então, assim, tem que dar uma... A gente tem nossos apetites, dependendo do dia, e por que né? que tem que ficar Muita forçando calor, eu não quero comer. Eu não gosto de comer comida, arroz, feijão em dias quentes. Eu não consigo. Adoro um sorvete, eu aceito. Mas, né? Não que venha ao caso. Mas a gente fica esperando que aquele bebê com calor, com frio, com dente nascendo, que mamou isso, mamou aquilo, coma o prato que eu fiz pra ele. Que eu fiz, exatamente. Não foi ele que fez, né? E às vezes ele não quer comer aquela cenoura. Ele não quer. E você fica tipo, mas você vai comer. Não, mas isso a gente faz com tantas coisas da criação dos filhos, né? Sim. Que é o que a gente quer, a nossa vontade, a gente acha que tem que ser a do filho também. Poxa, como é que ele não vai comer essa cenoura que eu fiz? Eu não tô a fim de comer cenoura. Eu sempre falo isso, se eu for na casa de qualquer uma de vocês, vocês vão e montam um prato pra mim de comida. Vocês não sabem o tamanho da minha fome, se eu quero comer, se eu gosto ou não de alguma coisa. E aí vocês querem que eu coma? E se eu deixar alguma coisinha ali no prato? Vocês vão falar, nossa, que feio, que falta de educação. Porque com a criança, a gente quer que a criança raspe o prato e coma porque coma. Exatamente. Né? Não tem muita diferença. E aí é isso, assim, eu voltei a algumas casas, respirei fundo, entendi que, assim, eu precisava baixar um pouco a bola e deixar a Cecília me guiar. E de fato, assim, depois que isso aconteceu, a bichinha... Ela pega o lanche dos outros na escola. Ela pega o lanche dos outros na escola. Ela nunca está na lancheira dela. Ela tá sempre na lancheira. Oi, Bruna, hoje a Cecília comeu uva passas e amou. Ela nunca comeu uva passas. Eu não gosto. Não tem na minha casa. Não tem na minha casa. Bruna, hoje a Cecília comeu uma panqueca de sei lá o quê e amou. Tipo, vive nas lancheiras dos outros. Então, assim, respeitar o bebê que ele vai... São tão capazes, né? A gente frequentemente não acredita. Uma amiga minha me falou uma coisa quando eu comecei a introdução alimentar, que eu tinha muito medo do engasgo, né? E ela falou assim, cara, confia no seu bebê. Confia no seu bebê. Tem o reflexo de gag. E aí eu via lá no Instagram é legal isso, explicar o que é, pra quem não sabe, o que é o reflexo de gag. E eu via muito lá no Instagram do BLW Brasil os videozinhos da nenenzinha. Eu falava, tá tudo bem, tá Maria. Tá tudo certo. O gag, ele é o nosso reflexo de proteção, né? Falando do adulto, é quando a gente vai escovar os dentes, coloca a escova de dente lá no fundo da garganta e dá aquela ânsia. No bebê, essa ânsia é na metade da linguinha, ou seja, tem um belo de um espaço pra ele não ter o engasgo.
Mas o que acontece? Quando bate uma comida ou bate o dedo nessa metade da língua, ele aciona esse reflexo e fala, opa, tem alguma coisa errada aí, neném, presta atenção, cospe esse alimento, volta a comer. Que aí você consegue comer numa boa. Não é um engasgo, né? É uma proteção para ele saber, nossa, eu acho que eu peguei muito grande esse pedaço de brócolis, eu preciso pegar um tamanho menor por agora. Ou tá muito duro, eu preciso cuspir e mastigar melhor. É um protetor para esse bebê. Né? E todos eles têm tem esse auge até por volta dos 9 meses do bebê, e aí depois vai afastando, vai indo mais para trás da língua. Então, por isso, que até independente se a gente faça BLW, participativa, tradicional, a gente não deve enfiar a colher na boca da criança. Né? Porque as chances da gente colocar a colher lá pra trás são enormes. E aí a gente causa, não é um gag, a gente vai causar um engasgo do que proteger essa criança também. Eu lembro de pesquisar muito a diferença de engasgo e gag, né? Tá pronta pra agir se fosse um ou outro, né? Porque eu lembro perfeitamente de ler. Se você colocar o dedo, a chance de você engasgar é maior do que se você deixar ele lidar sozinho. E aí eu ficava em casa sozinha com o Augusto e olhando pra ele, aí ele começava a ter o gag, eu ficava assim, é gag ou engasgo, voltou. Aí, né, fica procurando sinais. Ele nunca engasgou, na verdade, nunca. Não teve problema nenhum e foi BLW o tempo inteiro. E aí eu virei como a gente pode dizer? Eu avalio a fala dos outros quando alguém fala, tá engasgado. Falo, não tá engasgado. Você não sabe o que é engasgado. Você não sabe o que é engasgo. Assim, volta a leite, fala, tá engasgada. Ela não está engasgada, ela tá tossindo, o leite tá voltando, ela está respirando, como vocês podem ver, ela não está engasgada. A gente vira uma fiscal de engasgo, né? Depois que a gente passa pela introdução alimentar. Mas não está engasgada, espera. Aí, ó, voltou. Então, é muito interessante essa divisão de águas do gag e do engasgo. E não se desesperar quando acontece o gag e tá preparado pra agir quando acontece o engasgo, né? São 5 piores segundos da nossa vida. São. Mas passa. São 5 segundos, gente, que dura um gag. Nossa, a perna, a hora que passa, a perna tá até... Eu lembro, assim, a primeira vez que aconteceu, eu fiz assim na cadeira. Fica mole depois, né? Nossa senhora. Muitas vezes eu ficava olhando, tensa assim, aí voltava, falava, não vou. Então descia, né? Eu conseguia lidar. Mas é incrível como eles conseguem lidar. Se você der o espaço pra ele, assim, se tinha alguém perto, eu falava, olha, se você achar que ele está engasgado, guarde para você, espere eu reagir, porque se alguém for reagir, sou eu que vou reagir, né? Porque eu sabia o que teria que fazer, e pra não intervirem sem ser um engasgo, porque aí você pode piorar a situação. Sim. Então você tem que preparar todo o ambiente, né? Vai comer em público, falar, olha, não se aproximem se vocês acharem que está engasgado, deixa que eu falo qualquer coisa. Tem que estar todo mundo, e aí também vem aquilo da gente envolver os cuidadores, né? O pai tem que saber diferenciar, o avô, a avó que vai cuidar, enfim, todo mundo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, Dani, assim, como que é feito o BLW, né? Assim, basicamente, óbvio, né? Porque é muita coisa para se dizer, mas assim, sobre os pedaços, sobre, né, como que é oferecido o alimento para quem não conhece. Independente de BLW ou não, de novo, a gente precisa esperar os 6 meses do bebê e ter todos os sinais de prontidão. Todos, né? Isso é um critério básico para a gente começar a introdução ou a apresentação desses alimentos. Não é cair nessa onda, mas com 3 meses vou dar um suquinho, com 4 meses vou dar uma papinha. Não. São 6 meses, mas todos os sinais de prontidão. É o bebê sentar sem apoio, né? Sem tombar. Ele não ter colocar a linguinha para fora, que nem uma cobrinha, que a gente chama de protusão de língua. E ele demonstrar interesse pelos alimentos. Ele precisa ter todos esses sinais. Meu filho só não tem 6 meses. Então, ele não tem todos os sinais. Então, a gente precisa esperar tudo isso para, inclusive, diminuir o risco de engasgo, que o risco de engasgo é maior na papinha, quando a gente oferece uma colher na boca dessa criança, do que no BLW, né, na alimentação em pedaços. O que a gente precisa pensar? Todos os alimentos, eles precisam estar no corte seguro, todos. O que é o corte seguro? É uma textura macia, que o bebê ele consegue esmagar com a gengiva, mesmo que ele não tenha dentinho, ele consegue comer, e no corte certo, tá? De modo muito geral, alimentos arredondados, né? Então, tomate cereja, ovo de codorna, uva, a gente sempre vai cortar na vertical desse alimento, para diminuir o risco de engasgo, tá? Nada arredondado a gente oferece para esse bebê, porque ele pode aspirar e ter esse engasgo, realmente aí ter um engasgo de tampar traqueia e tudo mais. E os outros alimentos, padrão de um dedo. A gente, no começo, muitas mães até medem, não sei se vocês mediam o tamanho. Eu pegava reca. Paquímetro, né?
Mas o padrão, mais ou menos, um dedo de comprimento por um dedo e meio de largura. Por quê? No começo, o bebê ele parece um Playmobil. Né? Ele pega tudo com a mãozinha fechada, inteira. Então, se a gente coloca o alimento no tamanho de um dedo, é o que ela vai segurar aqui no dedo e vai sobrar para ela explorar esse alimento na mãozinha dela. Né? O que acabar desse espaço aqui, ela vai abrir a mão, vai deixar cair no chão, vai jogar, vai trocar, e aí ela tem interesse por outro alimento. Depois, né, geralmente depois dos 9 meses, quando o bebê desenvolve a pinça, aí a gente começa a diminuir os tamanhos desses alimentos para ele ter explorar também, conseguir adquirir essa habilidade. Aí a gente pega bem, corta menorzinho, para ele pegar grãozinho por grãozinho da ervilha, grãozinho por grãozinho do feijão também. Né? Então, esse é o principal ponto. Alimentos crus, se eles não forem duros, a gente pode oferecer. Então, por exemplo, um pepino a gente pode oferecer, que ele é macio. Uma cenoura crua a gente não oferece, né, que ela é extremamente dura. Uma maçã crua a gente não oferece. São duras e podem também, um pedacinho que sair maior ou de fora do momento, também pode ter esse engasgo para o bebê. Certo. E você recebe muitas perguntas de mães, né? E, bom, uma das perguntas principais não é uma pergunta, é uma constatação. Precisa de muita disponibilidade, né? Não só para o BLW, para a introdução alimentar ser bem feita, bem executada. Então, precisa ter paciência, né? Precisa ter disponibilidade. E algumas mães, não, eu não tenho paciência, faz muita sujeira, né? Então, você até comentou já nos bastidores ali comigo que essa questão da sujeira, até isso, é uma coisa que você vai acabar sabendo lidar, né? De qualquer maneira. Então, dá algumas dicas para essas mães que ficam meio apavoradas com essa coisa. Vai sujar, vai desperdiçar, né? Também é uma pergunta que você até colocou. Melhor coisa, quanto menos, melhor. Coloca um pedaço de cada alimento, 2 no máximo. Se você acha um muito pouco, coloca 2. 2 pedacinhos de cenoura, 2 pedacinhos de batata, 2 pedacinhos de carne. Se o bebê comer, a gente coloca mais. Se ele não comer, só caíram 2 pedacinhos no chão, é mais tranquilo de limpar. Outra dica que a gente sempre dá, evitem colocar muita roupa na criança, eu vou fazer um story com o neném todo lindo, todo arrumadinho. Cara, é perda de tempo, é roupa para você lavar, para você ter mais trabalho para limpar depois, né? O menos, de novo, é muito mais, né, nessas horas. Aí uma dica que a gente dá, sempre forrar o chão, né, embaixo de onde essa criança estiver. Pode ser com um tapete de BLW, pode ser com um plástico, aqueles plásticos de casa de vó, de cortina de banheiro. Forra o chão, caiu no chão, dá para pegar e colocar de volta no bandejão, não tem desperdício. E o melhor ainda, se a gente coloca pouquinho, a gente pode armazenar na geladeira e oferece em outra refeição. Ou readapta, né? Tinha ali um chuchu e um espinafre. Readapta, faz uma omelete no jantar, reutiliza aqueles alimentos. Obviamente, não o que caiu no chão, nem o que o bebê babou, nada disso. E você ainda tem o menor desperdício. Mas o melhor item que a gente tem no BLW... Já sei qual é. É o cachorro? O cachorro. Eu tô aqui só pensando, não tive problema nenhum. Minhas cachorras engordaram um pouquinho, comem super bem. Porque elas ficavam lá só varrendo. É a melhor aquisição já era. Exatamente. Até porque o BLW a gente oferece comida saudável. Comida que até o cachorro pode comer. Então tá tudo certo, é melhor. Roubou aspirador? Não, cachorro. Não, cachorro. Muito melhor. Aí o bebê aprende a dar pro cachorro. Nossa, Cecília dá comida pro cachorro. Ô, Dani, Total, em relação ao ambiente, aos acessórios que são necessários, e até mesmo a posição, o que você indica? Uma boa cadeira é o mais importante, né? Uma cadeira de alimentação, onde o bebê fique sentadinho, 90 graus sempre. Dani, não tenho condições de comprar uma cadeira, ou comprei e ainda não chegou. No mínimo no nosso colo, tá? Porque a gente consegue deixar esse bebê sentadinho, bem ereto, para evitar o risco de engasgo. É o principal item que a gente precisa. Não pode no carrinho reclinado, né? Nunca, né? Quanto mais para trás... tanto, né? Eu vejo. De vez em quando eu quero entrar nos stories e falar, senta no seu colo, né? Tira teu carrinho. Até explicar qual que é esse perigo de deixar a criança reclinada ou no carrinho ou numa cadeira que reclina. Até eu dou um exemplo de mães que tiveram cesárea. Geralmente, quando sai da cesárea, a gente tem que... Né, eles levantam a cama, o encosto da cama para tomar água, para se alimentar. Por quê? Quanto mais deitada a gente está, maior o risco de engasgo do alimento ou da comida ir direto para a traqueia também. Né? Então, quando
Tá com muito sono? Quando o bebê ele está em 90 graus, né, certinho, coluna certinha, o alimento tende a descer de forma correta, tá? Ah, então eu coloquei no bebê conforto, coloquei no Moisés. Nada disso, porque o bebê tá muito para trás. A gente precisa lembrar, por isso que eu falei que até uns sinais de prontidão do bebê é ele conseguir sentar sem tombar para os lados e sem cair também. Então, e aí os outros utensílios. Ah, quero muito comprar coisas de introdução alimentar. Se for comprar um prato com ventosa, para não virar disco voador. Uhum. Eu acho que isso, né, é o mais importante. A gente hoje tem colheres de treinamento, que são aquelas colheres que a gente até gruda o alimento para oferecer para o bebê, né? E aí a gente até junta um participativo. Ah, eu tenho necessidade de oferecer a colher para o meu bebê. Então, você dá a colher de treinamento que tem ali um pedaço de alimento grudado e o bebê vai conduzir esse alimento também. São os itens mais importantes. Ah, e um copinho. Um copinho de preferência aberto, né? Pode ser até copo de casa mesmo, um copinho de shot, por exemplo. É um item barato, que todo mundo tem em casa e a gente consegue usar com o bebê também. Legal. Vitória, você... Seriam minhas dicas também. São suas dicas também. Acho que a cadeira e o copo. Quem fala, o que eu preciso vai começar a introdução alimentar amanhã? A cadeira e o copo. Não se preocupe com prato, com talher, até, né, assim, até certo ponto. Porque a colher de sobremesa de casa também a gente consegue alimentar o bebê. Uhum. Agora, para ele estar na posição pra gente dar essa autonomia dele, é a cadeira. Então, esse é o primeiro item que só pode ter uma coisa, a cadeira. Acho que é o principal. E o copo. O copo, pra mim, foi fundamental, porque eu tinha aquele copinho de silicone, colocava ali, ele, desde 6 meses, se virava sozinho e bebe água, que é uma beleza, em todo e qualquer recipiente. Então, eu me orgulho disso. Conta um pouquinho pra gente, né? Agora o Augusto tá com 2 anos e meio? 7 meses. 2 anos e 7 meses. A Bruna também, a Cecília tá com 1 ano e 7 meses? 1 ano e 3. 1 ano e 3. Vocês sentiram que foi benéfica o BLW no sentido deles não terem tantas restrições alimentares, de conhecer realmente cada alimento de forma diferente, não aquela papinha que você não sabe o que tem ali dentro, né? Eu tenho, assim, total orgulho da nossa introdução alimentar, porque foi muito bem feitinha no sentido de o que a gente ofereceu, da maneira que ofereceu. Ele não... Normalmente, por volta dos 2 anos, a criança apresenta alguma seletividade alimentar. Augusto não tem nenhuma. Ele come o brócolis puro. Tem coisa que eu não coloco sal, ele pega e sai comendo. Então, assim, o paladar dele é bem... E ele consegue distinguir azedo de amargo, de doce. Faz, isso aqui tá azedo, isso daqui tá amargo, isso aqui é doce, mamãe. Então, assim, eu vejo que ele tem um paladar muito mais apurado. Ele não tem um paladar infantil, né? Para ele não é só o doce... eu acho que me deu muito norte de não oferecer algumas coisas. Então, ele tem 2 anos e 7 meses. Ele nunca comeu uma bisnaguinha, por exemplo. Não teria problema nenhum agora ele comer, de vez em quando, eventualmente. Mas ele não faz questão. Ele não tem nenhum interesse por esse alimento. Ele gosta de doce. Ele adora um chocolate, um bom chocolate, depois dos 2 anos. Mas eu confio tanto na introdução alimentar dele por ter sido... apresentado tantas texturas, tantos sabores, tanta autonomia no comer dele, que o chocolate ele não é o vilão, o terror da minha vida, ele comer um açúcar agora com 2 anos e meio. Ele vai se esbaldar e vai comer a barra inteira. Exato. Então, assim, e se ele comer, que já aconteceu... Ele fica tranquilo. Ele vai almoçar e jantar normalmente o arroz e feijão, sem eu precisar fazer nenhuma chantagem pra ele, nem nada disso. Então, eu acho que foi uma base muito sólida de introdução alimentar, nenhuma seletividade e total autonomia no comer. Então, ele vai e faz o próprio lanche, ele me fala o que ele quer comer naquele momento, ou o que ele não está a fim de comer, e isso facilita gigantescamente quando eles conseguem falar pra gente o que eles querem e o que não querem, né? Então, assim, a introdução alimentar dele, eu dou notinha 10 pra ele e pra mim mesma nesse sentido, e acho que o BLW contribuiu totalmente nisso. Eu recebo muitas perguntas de como é que você fez? Assim, eu posto um vídeo, eu e ele sentados, almoçando juntos. Ele, o pratinho dele, eu o meu, ele com o talher, e eu ali. Que horas que você ensinou ele a comer sozinho? Eu com 6 meses. Não foi hoje, não foi ontem, foi com 6 meses no primeiro dia da introdução alimentar. Então, e as pessoas querem, às vezes, uma fórmula mágica, né? Meu filho tem 3 anos, como é que eu faço ele comer sozinho com o talher? Começa tudo de novo. Gente, tem que começar tudo de novo. Porque eu comecei isso com 6 meses. Então, na verdade, a gente
tem um esforço ali a mais naquele momento, uma dedicação, um tempo que a gente vai ter que ter pra ficar com aquele bebê durante toda aquela refeição, que às vezes dura 3 minutos, às vezes dura 2 horas, você já não aguenta mais, mas isso vai se consolidando com o passar dos meses, anos, e chega um momento que você olha aquela criança de 2 anos comendo sozinha o pratinho dela com o talher e fala, foi pra isso que eu fiz tudo aquilo naquelas várias vezes que eu achei que eu fosse surtar e perder toda a minha razão quando ele começou a introdução, né? Então, acho que é basicamente isso. A gente tá plantando para colher muito bem no futuro. E é um futuro próximo, não é nem um futuro tão distante. Sim, sim. Não, e eu acho que fica mesmo a questão da ansiedade, né? Baixar a ansiedade, ter calma, as expectativas e... Eu lembro, e foi assim, virou uma crônica no Instagram, o Augusto, eu ofereci brócolis para ele 19 vezes, antes dele pegar o brócolis pela primeira vez. Foram 19 vezes. E aí eu lembrava de ter lido em algum lugar, assim, ofereça 1, 2, 3, 4, 5, centenas de vezes, continue insistindo. Não é assim, ó, já dei brócolis, não gosta, não tem jeito. Eu ofereci 19 vezes até ele pegar o brócolis. Eu falei, meu Deus, explodiam fogos na minha cabeça, né? Finalmente esse brócolis foi. Então, você tem que ter muita paciência, muita persistência e muita confiança naquele bebê do que ele tá fazendo. E aí, isso vale pra absolutamente tudo que a gente tá oferecendo, né? E aí, toda vez eu ficava repetindo pra mim, ele mamou no meu peito 6 meses. Por que que eu acho que em 3 dias ele vai saber o que é um brócolis e que o brócolis mata a fome dele? Exato. Então, a gente tem que ter essas expectativas muito reais, muito pés no chão, no sentido de não vai ser da noite pro dia. E não é porque ele pegou o brócolis hoje que ele vai pegar amanhã. Amanhã ele não quis o brócolis também. Sim, a gente vai fazer um próximo, tá? Um próximo podcast falando sobre seletividade, que já começa ali a partir dos 2 anos, dos 2 aos 7. E aí a gente vai convidar vocês de novo, tá? Garfinho tá aí pra isso também. Tem o Garfinho app, né? Depois do BLW, já passa pro Garfinho app, que também, quem quiser seguir, é muito interessante, tem muitas informações bacanas. E aí a gente vai fazer um podcast para falar dessa fase, tá bom? Mas, gente, muito obrigada, foi ótima a conversa. E até a próxima, e espero vocês aqui novamente, tá? Se a gente se deixar, pena que o tempo acaba, né? É muito rápido. A Lilian nasceu e você cresceu no podcast. E obrigada pela presença dos bebês, tá? Imagina. Nós somos, né? Somos aqui 4 mães querendo passar aí para vocês as experiências, informações, tudo aí para facilitar e essa troca, né? Sem muitas regras, sem julgamentos. A ideia é essa conversa. Muito obrigada. A gente que agradece. Nada. Só lembrando que o peito continua sendo o principal alimento desse neném, no mínimo até o 1º ano. A fórmula até o 1º ano, né? E não é que o neném fez 1 ano que parou de ser o principal alimento. A gente faz essa transição, ele vai ter 1 ano e meio, vai mamar mais e comer menos, tá certo também, mamar o peito. E tá tudo certo, é o que ele precisa nesse momento. E a gente só respeita o bebê também. É isso aí. Obrigada, gente.